Doutor, eu fiz um hemograma o ano passado, deu talassemia. O hematologista falou que não tem tratamento. É verdade? Infelizmente, a talassemia é maior e menor, né? A talassemia é uma deformidade da hemácia que ela está relacionada com a hereditariedade, né? É muito comum em pacientes, povos que vivem no Mediterrâneo, gregos, italianos, até o pessoal do norte da África, né? Tunísia, Marrocos. Marrocos é mais para o Atlântico. Mas Tunísia, Argélia, que mais? Líbia, entendeu? Então aquele pessoal que vive ali no sul da França, Espanha, sul da Espanha, Itália, Grécia, parte da Turquia e também tem alguma influência genética que liga aquela coisa. Talvez tenha sido, não sei se foi a Aníbal, né? Poderoso Aníbal, que dominou os Cártagos, né? Que dominaram aquela região toda, e pode ser talvez uma herança genética dos Cártagos, né? Que depois eles foram expulsos por Belisário, general Belisário, que era, eu estou usando minhas informações históricas, aqui vocês vão ver muita coisa de história, geopolítica, tal, que eu gosto de falar essas coisas, é meu espaço, eu falo o que eu quero. E o general Belisário, que era general de Justiniano. Justiniano era o imperador do Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, né, onde a capital era Constantinopla. E Aníbal, ele dominou boa parte daquela região e parece que ele deixou muita coisa ali, né, muita influência genética dos Cártagos, né. Os Cártagos, por sua vez, se tiver algum historiador quiser me corrigir, fica à vontade. Os Cártagos, por sua vez, eles conseguiram então deixar sua herança genética. Eu acredito que seja isso, né? Seja uma herança genética dos Cártagos. Aí depois veio o imperador Justiniano com o seu general Belisário, foi um grande general, e esse general conseguiu então reconquistar aquela região, porque ela fazia parte do Império Romano. Depois do Império Romano, com Constantino, ele foi para Constantinopla, né? Constantinopla, que era a região de Bizâncio, né? Formando então o Império Bizantino. Bem, na verdade, o Império Bizantino não tinha sido formado naquela época, né? O que tinha sido formado foi justamente a transferência da capital de Roma para a região de Bizâncio, na região de Constantinopla. E depois houve a invasão da Europa pelos bárbaros, e os bárbaros, por sua vez, então tomaram conta da Europa e então oficializaram o bispo de Roma como o principal líder religioso, e acabou havendo então a separação, né, do Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. E aquela região toda era tudo dominada pelos romanos, né? Eu não sei se talvez tenha sido os romanos, a herança genética dos romanos, não acredito, talvez, ou também a herança genética de Cartago. Então Aníbal dominou boa parte daquela região, e depois houve então a influência de Justiniano, que conseguiu reconquistar e foi muito bem recebido, né, por todos aqueles povos, porque eles queriam reviver a glória do Império Romano, mesmo sendo o Império Romano do Oriente ou o Império Bizantino, que hoje nós conhecemos atualmente como Império Bizantino, reviver essa glória, né, com o domínio de Justiniano, que foi um grande imperador, né, um imperador maravilhoso. Mas assim, voltando aqui para a medicina, a questão então do hemograma, o hemograma, bem na verdade, ele não vê talassemia, né? O que veria talassemia seria a eletroforese de hemoglobinas, ali você teria um padrão talassêmico. Então, provavelmente foi isso que o médico pediu. Se confundiu, é importante a gente fazer essa correção, porque as pessoas aí não são da área médica, muitas vezes não vão conseguir discernir isso direito. Então, o que faz justamente o diagnóstico seria uma eletroforese de hemoglobinas, e a partir dali você vai saber se o paciente é talassêmico, se tem traço talassêmico, se ele é falciforme, se ele tem traço falciforme, né? Não sei se ele tem alteração nas hemácias. Porventura, a anemia falciforme já é ligada a povos africanos, né? O povo africano ele tem uma possibilidade muito grande de ter anemia falciforme, e também uma curiosidade, né? Que regiões onde você tem, a África, como tem bastante malária, isso pode explicar também,
e também a gente pode entender que muitas das vezes a anemia falciforme ela não esteja ligada ao componente genético do negro, mas sim à região que ele mora, porque nós conseguimos observar em povos nativos da região amazônica, onde você tem variados tipos de povos ali, tanto negro, quanto índio, quanto branco, quanto as misturas, né? O mameluco, o caboclo e assim vai. Você vê que a incidência de anemia falciforme nas regiões aqui de florestas, que são regiões endêmicas de malária, ela é maior do que as regiões não endêmicas. Porque o que acontece? Porventura, o paciente com anemia falciforme, ele tem uma menor possibilidade de contrair malária. Importante isso, né? Nós falamos sobre isso. Parece que o formato, eu não sei para a talassemia, mas para a anemia falciforme está bem documentado, o formato da hemácia, ele dificulta a entrada do plasmódio falciparum, né, que causa a malária, e, consequentemente, evita com que o paciente tenha a doença. Então, acabou havendo uma seleção genética natural daqueles pacientes com anemia falciforme, ou seja, eles começaram a ser selecionados geneticamente porque eles tinham menos chance de morrer de malária do que os pacientes normais. Então, o quantitativo de pacientes com anemia falciforme, a quantidade de pacientes com anemia falciforme em regiões endêmicas de malária é maior. Então, são coisas interessantes, né? Em relação à talassemia, realmente não tem cura. Se for um traço talassêmico, é bem tranquilo de você viver sua vida, não vai influenciar muito aí na sua qualidade de vida, né? Já uma talassemia já mais complexa, você precisa já de um acompanhamento com o hematologista mais de perto. Mas eu conheço muitos pacientes com traço falcêmico aí que têm vidas normais e não vão morrer disso, vão morrer com isso. Tá bom? Então, só para você ficar mais tranquilo. Um abraço, obrigado, hein? Obrigado pela sua pergunta, muito boa.